A HiLab provavelmente uma das primeiras health techs do país. Ontem a gente fez 17 anos desde que o time inicial começou a trabalhar em tecnologia em saúde. Nem existia ainda a expressão health tech. A gente estava conversando agora há pouco que já são 750 ou 770 health techs no país. Lá naquela época, em 2004, devia ter umas 2, 3, alguma coisa assim. Eu acredito, gente, depois de 17 anos trabalhando em saúde, que a democratização do acesso à saúde, ela passa também pela tecnologia, tá? Ela passa pela inovação. Porque o sistema, como todo mundo falou aqui, ele não está 100% saudável. Mas sempre que a gente fala de tecnologia em saúde, historicamente, não de agora, mas isso 100 anos atrás, 80 anos atrás, quando Madame Curie inventou o raio-x, isso já era um problema. Sempre que a gente fala de acesso a uma nova tecnologia, em saúde a gente está falando de aumentar custos. E é esse que é o principal problema que eu acredito que as health techs têm tentado mudar. Se vocês pararem para pensar, quando a Madame Curie criou o raio-x, de repente os médicos tinham acesso a um exame muito interessante, legal, o raio-x. Depois alguém inventou o ultrassom, e o ultrassom não substituiu o raio-x. A gente começou a falar agora de fazer um paciente que antes não se fazia exame nenhum, agora a gente faz raio-x, faz ultrassom. Alguém inventou a tomografia, alguém inventou a ressonância, e assim foi por diante. E a gente, em saúde, sempre vai aumentando e somando mais e mais e mais tecnologias, sem substituir de verdade. Isso vai aumentando e isso acaba entrando na conta. A principal mudança que eu vejo nesse movimento de health techs, que surgiu no século XXI, é que, de repente, a gente começa a ver empresas tentando criar tecnologias para diminuir, na verdade, o gasto, né? E o que eu vou estar falando hoje aqui é um exemplo prático do que a gente tem feito. A HiLab, nós somos um laboratório de análises clínicas, né? Nós usamos inteligência artificial e internet das coisas para realizar exames. Exames de point of care, exames rápidos, muitos aqui foram testados hoje no evento, e a primeira percepção que você vê quando se olha uma tecnologia dessa é falar, poxa, se você colocar um equipamento desses num consultório de um médico, os exames vão aumentar 10 vezes. Esse é o primeiro raciocínio que surge. Mas, na verdade, a ideia por trás dessa tecnologia, e a gente tem visto isso na prática desde 2017, quando começou, é a redução dos exames per capita. Na verdade, a gente está falando sobre fazer menos exames para mais pessoas. Quando você vai fazer uma investigação de tireoide, né, o padrão é você pedir TSH, T4 livre, T4 total, T3 livre, T3 total e assim por diante. E quando a gente usa point of care, na maioria das vezes, quando o TSH vem normal, você não precisa pedir mais nenhum exame, você vai reduzindo o número de exames. Isso vale para hepatite, isso vale para quando você está investigando o fígado do paciente com as transaminases e você deixa de pedir um gama-GT, e assim, isso vale para vários casos. E isso vale principalmente agora que a gente tem um hemograma em point of care. Muitas vezes o hemograma normal acaba eliminando uma série de outros exames que estavam sendo pedidos, muitas vezes sem protocolo. E essa é mais ou menos o tipo de coisa que a gente está fazendo, e isso pode se aplicar em várias outras áreas. Bem, essa tecnologia, gente, ela foi apresentada a primeira vez publicamente aqui no Brasil em 2017, mas em 2016 a ONU teve acesso num estudo sobre futuro de saúde, e ela foi escolhida como o principal case de saúde, né, de futuro até 2030 no mundo, né? Então, a gente está falando de uma coisa realmente de dar acesso reduzindo custos. E a ideia toda é muito simples. Esse aqui é um dos nossos leitores, um dos nossos mini laboratórios. Ele, basicamente, gente, para ter uma proporção até de tamanho, aqui fica mais fácil, ele é um equipamento que pode ser usado num consultório do médico, pode ser usado numa farmácia, pode ser usado num hospital, num pronto-atendimento, num evento como esse, numa ambulância, na casa do paciente, em qualquer lugar, literalmente. E a ideia é muito simples. Nós temos cápsulas como essa, e, dependendo da cápsula que você escolhe, você vai fazer algum tipo de exame diferente, com um resultado que vai sair entre 10 a 20 minutos. Os exames, hoje, variam desde exames muito simples, ou que todo mundo já sabia que dava para fazer em point of care, como gravidez, glicemia, colesterol, até exames mais complexos, como o hemograma, e até mesmo exames moleculares, né? Nós temos feito muito os testes moleculares de COVID, hoje em dia. Mas também pode ser usado para HPV, no tratamento do câncer, para prevenção do câncer de colo de útero, pode ser usado para carga viral, no caso do HIV, e assim por diante. Tudo em uma única
única plataforma. Então, é quase como uma máquina de café, né, aquelas de máquinas express de café, mas aplicada à saúde. O uso é parecido, mas a tecnologia, obviamente, é um pouco mais complexa. A diferença principal dessa tecnologia para outros equipamentos de laboratório é que, quando você coloca a cápsula dentro do equipamento, a reação química que acontece ali dentro, ela não é analisada pelo equipamento, ela é enviada para a nuvem, e a gente tem um sistema de inteligência artificial na nuvem, que está evoluindo todos os dias, que faz essa análise remotamente, e depois uma equipe de especialistas em análises clínicas analisam cada um dos exames. Então, a impressão que se dá é que o equipamento está mandando o resultado direto para o paciente, mas, na verdade, isso passa por uma equipe de especialistas. E essa curadoria pelo especialista, esse olhar do especialista, é o que permite a gente atingir níveis de qualidade muito diferentes. A experiência toda hoje leva mais ou menos 20 minutos. Todo mundo aqui viu isso, recebendo pelo celular, mas, como eu vou mostrar agora na frente, não vai só pelo celular do paciente. Isso é só o começo da jornada. O paciente, obviamente, recebe a saúde individual, é importante, mas eu vou falar muito aqui de saúde coletiva. Uma coisa importante, e aí, de novo, a gente está falando de inovação, é sobre qualidade. Não adianta a gente democratizar acesso reduzindo qualidade. E é aí que a tecnologia e a inovação, de novo, tem o seu papel dentro desse problema. Porque a inovação tecnológica, a gente viu isso em todos os campos da ciência e da sociedade, a inovação permite que a gente aumente o acesso, reduza custos e aumente a qualidade ao mesmo tempo. Esse paradoxo que parece impossível, ele acontece todos os dias. Isso aqui é um exemplo de um estudo que a gente fez recente, um benchmark da tecnologia do HiLab, comparado a um laboratório acreditado no CAP, no College of American Pathologists, que hoje é uma das principais sociedades científicas de medicina laboratorial. E num estudo com mais de 3.625 amostras, esse é um trabalho publicado, nós tivemos uma acurácia relativa, de 99,27%. Isso significa, na prática, gente, que a correlação clínica da tecnologia HiLab é equivalente, totalmente equivalente à de um laboratório de ponta. Aqui nós não estamos comparando com um laboratório médio, estamos comparando com um dos melhores laboratórios do mundo em qualidade. Então, esse é o tipo de resultado que a gente tem tido. Bem, e aí que vamos para a prática, o que isso acaba impactando na saúde coletiva. Nós instalamos esses mini-laboratórios em mais de 1.300 cidades do país. Tá? Então, hoje, o HiLab está espalhado no Brasil todo, e, na verdade, até fora do Brasil. Recentemente, já temos equipamentos em Portugal, operando. E, só para terem uma ideia, 64% da população brasileira hoje vive a menos de 6 quilômetros de distância de um dos nossos mini-laboratórios. E, para dar uma ideia melhor dessa capilaridade, 32% das pessoas no Brasil vivem a menos de 1 quilômetro hoje de um dos nossos mini-laboratórios. E o que significa isso na prática? Significa que nós estamos, primeiro, fazendo milhões de exames em todos os lugares do país, mas, lembrando que nós somos uma health tech, ao mesmo tempo que o paciente recebe esse dado no smartphone dele, esses dados vão para a nuvem. Eles são anonimizados e eles vão para uma base de dados epidemiológica em tempo real, que está conectada ao SUS, no caso, por exemplo, do combate ao Covid, está conectada aos operadores de saúde que já estão trabalhando com a gente, está conectada aos prontuários eletrônicos dos pacientes, das clínicas que estão usando a gente, aos sistemas de prontuário das redes de farmácias, e até mesmo alguns aplicativos hoje, onde o paciente, que começam a surgir essas iniciativas de pequenos apps, onde o paciente pode gerenciar os dados, a gente tem essa integração em tempo real. Então, basicamente, a gente está trabalhando com um dado, com um exame que vira dado em tempo real. E isso tem nos permitido fazer várias coisas, desde gerar relatórios epidemiológicos em tempo real sobre o Covid, sobre a dengue, sobre o HIV, até mesmo ter um entendimento muito mais profundo das populações que a gente está testando. Então, só para dar um exemplo, hoje nós temos pacientes de 85% das cidades brasileiras, então, que vivem, muitas vezes eles vão de um lugar para outro para fazer exames dentro da nossa plataforma, e a gente consegue ter uma noção de população como essa. Por exemplo, saber quantos por cento dos nossos pacientes têm hipertensão, que têm diabetes,
que foram diagnosticados com câncer, uma doença no fígado e assim por diante. Quando vocês fizeram os exames hoje, vocês perceberam que a gente faz uma anamnese, várias perguntas, que muitas vezes nem estão relacionadas diretamente ao COVID. Essas informações todas vão para essa base, porque é importante a gente entender o paciente e assim a gente poder até mesmo tentar prever se aquele exame vai ser relevante e até muitas vezes recomendar para que um exame não seja realizado. Durante a pandemia, a gente falou muito de acurácia, sensibilidade, especificidade, e isso mostra um pouco do problema do sistema. Porque acurácia, sensibilidade e especificidade são parâmetros importantes, mas parâmetros muito técnicos de um exame. Um exame de verdade, o que a gente deveria estar avaliando, primeiro é o acesso, né? Ele tem que ser um exame que as pessoas podem fazer, mas pensando em performance, a coisa mais importante para um exame é o valor preditivo, positivo e negativo dele. E o valor preditivo, positivo e negativo, eles são calculados através, obviamente, da acurácia, sensibilidade, especificidade, mas também a partir da prevalência de uma doença na população. Então, isso mostra um pouco de como o nosso sistema está hoje. Quando todo mundo estava discutindo exames laboratoriais, a gente viu os maiores especialistas do país discutindo as coisas erradas, discutindo uma qualidade científica em vez de uma qualidade prática, que é a qualidade que vem do valor preditivo positivo e negativo e que vem do acesso. Esse é o tipo de coisa que a gente tem focado dentro do nosso serviço laboratorial. Não só ter um exame de qualidade, mas ter um exame que realmente traz uma nova informação clínica para o médico. E quando nessa anamnese você preenche as respostas erradas, vamos dizer assim, e as suas respostas dizem que aquele exame não vai te trazer um valor preditivo bom, a gente solta um alerta para o profissional falando, olha, talvez esse não fosse o melhor exame para ser feito agora, porque os sintomas que você está colocando aqui não vão te dar uma resposta que é útil. Eu sei que parece contra-intuitivo um laboratório que quer fazer menos exames, mas, de novo, é menos exames para mais pessoas, né? Então, no final, não é que a conta fica mais baixa, mas a gente atende mais pessoas com o mesmo dinheiro. É mais ou menos essa a ideia. Bem, e, finalmente, e isso é muito importante, o que a gente está tentando construir, gente, é uma coisa que leva para o paciente uma experiência melhor, mais rápida, indolor, mais acessível, mas que também funciona para o sistema. Para os provedores de saúde, a gente está tentando levar uma solução turnkey. Você coloca num hospital, no consultório, e você começa a fazer exames em menos de 24 horas. Você cria um novo laboratório, é assim que a gente tem crescido. Mas mais importante, e aqui muito porque a gente está aqui dentro de um evento da Abrange, para os pagadores, o que a gente tem oferecido é governança de dados. É saber realmente que os exames que estão sendo pagos, seja por operadoras, pelo governo, pelas empresas, não importa, ou pelo próprio paciente, eles estão sendo utilizados da melhor forma possível. É sobre isso, no final do dia. Esse talvez seja o maior ganho. E para mostrar aqui algumas fotos na prática do que a gente tem feito, e como isso a tecnologia permite, esses são exames em aldeias indígenas, aqui exames em farmácias, exames no meio do sertão, exames em clínicas, e aqui um exemplo de um consultório do futuro, tudo usando o mesmo tipo de tecnologia. E, então, assim, a gente tem falado muito aqui da integração de SUS e saúde suplementar, é isso aqui exatamente o que eu tenho visto na prática. Então, sim, é possível a gente criar uma saúde onde o SUS e a saúde suplementar, eles conversam e todos os pacientes acabam tendo e pegando o que o Dr. Brito falou, não é só sobre acesso, é sobre dignidade, você dá um atendimento digno para todo mundo. Então, isso é um pouquinho do que a gente tem feito e de que várias outras health techs no país também têm feito coisas parecidas em várias outras áreas. Obrigado a todos.